Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, tá? Vamos falar nesse vídeo aqui hoje, nessa aula, tá certo? Vamos dar continuidade a uma matéria que é muito interessante, nós chamamos de probabilidade, né? Talvez você conheça a probabilidade como uma chance de alguma coisa acontecer, tá? Como se alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, né, a gente tem a probabilidade muito associada, por exemplo, a jogos de azar, né? Por exemplo, quantas chances eu tenho de um número sair na roleta russa, né? Então você tem lá a roleta, vários números, você escolhe um número, né? Qual que é a probabilidade dele cair? Ou então, por exemplo, uma coisa mais simples, eu tenho um dado de 6 lados, tá? De 6 lados, qual é a probabilidade de cair o número 2 virado para cima, né? Qual é a chance que isso tem de acontecer? Tá certo? Então a probabilidade ela está muito mais presente do que a gente imagina no nosso dia a dia, tá? Então você vai entender ela, tá legal? De maneira grotesca, vamos pensar assim, mas de maneira grosseira, como chance de algo acontecer, tá? A chance de alguma coisa acontecer, tá certo? É assim que você tem que imaginar, a princípio, a probabilidade, tá bom? Tá? E para que você entenda ela de forma completa, tá? A gente tem que pensar em alguns conceitos, tá certo? O primeiro conceito que a gente tem que pensar aqui, ó, tá? É o conceito de experimento, né? O que é um experimento para a gente aqui na matemática, tá? Um experimento, pessoal, é aquela experiência que você faz cujo o resultado você não sabe o que vai acontecer, né? Esse, tá legal? É o experimento, tá certo? É quando você não sabe o resultado de uma experiência. No nosso caso aqui, então, tá? Seria justamente, por exemplo, qual é o experimento? Eu vou jogar dados para cima, tá? Eu não sei qual é o resultado que vai sair. Se vai sair o número um, o 2, o 3 ou 4, 2 número 2, 3 número 3. Não tenho condição de falar isso para você, né? Então isso é o que? É um experimento. Dentro desses experimentos vamos pensar aqui, né? Vamos pensar em experiência com dados, né? Dados de 6 lados, tá? É, dentro desse daqui, ó, tá? Existe uma série, um conjunto de possíveis resultados, tá legal? Que podem dar pelo fato do experimento de jogar o dado para cima, né? Então, quando a gente fala, ó, do espaço amostral, eu estou falando de quem? De um conjunto dos possíveis resultados, tá certo? Conjunto dos possíveis resultados, tá legal? De um experimento aleatório que a gente fizer, né? Então, no caso ali, se eu jogar, por exemplo, o dado para cima, né? Quais então são as chances, tá legal? O que pode acontecer, né? Então, qual é o espaço amostral, tá certo? Olha, se eu jogo um dado para cima, pode cair o número um virado para cima, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, né? Então esse daqui é o espaço amostral, ou seja, é o conjunto dos possíveis resultados que podem sair de onde? Desse experimento aleatório, tá? Agora, se a gente for considerar alguns desses resultados, né? Na verdade é o seguinte, olha, vamos imaginar que eu vou jogar um dado, tá legal? E eu quero saber quantas vezes ele pode cair com um número par virado para cima, né? Então a gente chama de evento, né? Nós vamos chamar aqui, ó, de evento de subconjunto, tá? Um conjunto dentro de outro, tá legal? Como se fosse isso, né? Vamos colocar aqui, ó. Então o evento ele é um subconjunto, tá? Do espaço amostral. Traduzindo em palavras do nosso dia a dia aqui, ó, tá? Ele é um outro conjunto, tá certo? Que vai representar os possíveis resultados daquele evento que a gente quer que aconteça. Por exemplo, né? Evento que eu vou listar aqui, ó, cair número par virado para cima, número par, né? Dentro daqueles ali, ó, para ser um número par, só pode ser quem, tá? Então meu evento aqui, ó, só pode conter os números 2, 4
e 6, né? Esse aqui a gente chama de subconjunto desse outro aqui. Por quê? Porque os elementos desse aqui estão contidos aonde? Nos elementos do conjunto do espaço amostral, né? Se eu falasse, por exemplo, no evento cair número ímpar virado para cima, número ímpar, tá? Para ser número ímpar, qual é o evento que tem que acontecer? Quais os números estão dentro dele aqui, ó? 1, 3 e 5, não é verdade? Somente esses três números estão dentro desse, né, desse subconjunto aí, ó, do evento, que é o que? Cair um número ímpar, por exemplo, né? Eu poderia até fazer outro, né? Qual é a chance de eu jogar um dado para cima e cair apenas números primos, tá? Número primo. Qual é? Quais são eles aqui, ó? Quais são os números que pertencem a esse evento, né? O 1, o 2, o 3, né? E quem? E o 5, tá? Se eu quisesse que caísse o número primo, tá legal? Teria que cair em um desses quatro números aqui. Então você vai percebendo, tá legal? Que sempre o evento, tá? Ele é sempre um subconjunto do espaço amostral, ou seja, ele está contido aonde? Aqui dentro, né? Ele está aqui dentro, ó. Todos eles aqui, ó, estão aqui dentro, tá certo? Do espaço amostral, tá bom? E a gente chega ao conceito talvez que seja mais importante para a gente aqui, ó, que é o conceito de quê? De probabilidade, né? Qual a chance de um desses eventos acontecer dentro desse espaço amostral, né? Vamos entender probabilidade como? Como o número de possibilidades, né? O número de eventos que podem acontecer, o número de possibilidades que pode acontecer para aquele evento, dividido pelo número total de possíveis eventos que podem acontecer, né? Ficou meio confuso? Vamos entender o seguinte, ó. Eu poderia calcular a probabilidade de um evento N acontecer, tá? Como? Vamos imaginar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, número par, né? Quantas chances eu tenho para sair um número par de um dado? Eu tenho 3 chances, não tenho? Certo? E quantos números eu tenho, né, de um dado? Eu tenho 6 números, tá? Então eu tenho 3 chances em 6. Então a minha probabilidade aqui é de 50%, tá? Então, de maneira geral, é sempre o quê? É o número de chances de aquilo ali acontecer, número de possibilidade, não é? Dividido por quem? Pelo total de possibilidades, tá? É bem simples esse conceito aqui, ó. Total de possibilidades, né? Por exemplo aqui, ó, qual é a probabilidade de eu jogar um dado para cima e sair um número primo, né? Vamos continuar aqui embaixo, ó. Vamos tentar fazer essa aqui também. Então, continuando, turma, aqui para o número primo, tá? Como é que ficaria então a probabilidade, tá, de eu tirar, jogar um dado e cair um número primo, tá certo? Do dado que eu tenho, quantos números são primos nele? 4 números primos, tá? Quantos números eu tenho num dado? 6. Ou seja, qual é o número de chances, tá certo? Do dado cair e ser primo, virar a face prima para cima? 4. Qual o total de possibilidades que eu tenho? 6. 4 em 6, 2 terços, ou, né, 66,6 o quê? Por cento. Tá certo? Então a probabilidade de eu jogar um dado para cima e ele se voltar com um número primo, tá? É de 66,6%, tá bom? Então vamos ficar ligado nisso aqui agora, ó. Quando a gente falar de probabilidade, é o número de chances que podem acontecer dividido pelo número de possibilidades totais que eu tenho, tá? Então eu vou colocar aqui agora para vocês uma série de atividades, tá? Alguns exemplos para a gente ver se vai ficar claro o conteúdo para vocês, tá bom? Vamos começar aqui então, ó. Então aqui, pessoal, o primeiro exemplo aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó, exemplo número 1, tá certo? Então, olha só, vamos colocar aqui a questão pra gente. Ela vai falar, ela fala assim, olha,
No lançamento de dois dados perfeitos, qual é a probabilidade que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Né? Então, o nosso evento aqui, ó, tá? O nosso evento, qual é? Tá? Soma dos dados, soma das faces dos dados, né? Ó, dos dados, ser igual a quanto? Ser igual a 6, tá? Essa é o meu evento. Quantas formas diferentes isso pode acontecer, né? Bom, olha só, para a soma dos dados da 6, quais são as possibilidades aqui, ó? Então eu posso ter o dado número 1 caindo com 1 e o 2 com 5, tá? Eu posso ter 2 e 4, 3 e 3, eu posso ter 4, 2 e 5 e 1, né? Esse aqui, ó, são a quantidade de vezes, tá certo? Que pode acontecer esse evento, tá? Lembrando que eu posso ter o 3 com 3 e o 3 com 3, né? Então, na verdade aqui, ó, a gente deve contar eles duas vezes, não é? Então aqui, ó, qual que é o nosso espaço amostral agora? Vamos ver qual é o total de possibilidades, né? O meu espaço amostral, né? Eu tenho aqui dois dados, tá? Dois dados e cada dado me fornece simultaneamente um total de quantos números? 6 números, né? A gente vai jogar os dois dados ao mesmo tempo, né? Se é ao mesmo tempo, tá legal? Qual é o número de possibilidades possíveis que eu tenho para esses dois dados saírem, né? Mostrarem a face dele aqui. Quantas combinações diferentes, né? Eu tenho 6 possibilidades no primeiro dado e 6 no segundo, então ao total eu tenho quantas possibilidades aqui, ó? 36 possibilidades, tá certo? Então, de de chances que podem acontecer são 36. E quantas chances que eu quero que aconteça? Né? O meu evento aqui tem quantas chances de acontecer? 5. Então, qual é a probabilidade da soma desses dados sair 6 aí, ó? Tá? 5 em 36, tá legal? Ou então, aproximadamente, né, quando você fizer aqui, ó, 5 dividido por 36, aproximadamente 13,88%, tá? Então, o que a gente pensou aqui no começo? Olha, qual é o evento que eu quero que aconteça? Vamos tentar fazer sempre assim, né? Qual é o evento que eu quero que aconteça? Olha, a soma das faces do dado é igual a 6. Quais são as chances para que isso aconteça? 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. Eu tenho 5 chances. Qual é o número total de chances ou de possibilidades que podem acontecer? Né? Eu jogo um dado, eu tenho 6 números para sair. Eu jogo outro, tem 6 números também. E isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Eu jogo um dado e o outro. Quando eu falo e, eu multiplico. Né? 6 vezes 6, 36 possibilidades. Então a probabilidade desse evento acontecer, 5 em 36. 13,88% de chance disso acontecer. Tá bom? Pegaram essa ideia aí, então? Beleza, né, pessoal? Então, seguindo aqui para o número 2, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo, então. Exemplo número 2, tá? Vamos ver o que ele reserva para a gente aqui, ó. Veja bem. Vamos arrastar ele aqui para o lado, para que você veja ele com clareza, tá? Ele vai falar assim, então, ó, para a gente, ó. Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15, tá? Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com números nas seguintes condições, tá? Na letra A, aqui ele pergunta, olha, eu quero que essas bolas sejam par. Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade para que isso aconteça? Tá legal? Então veja bem, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é determinar, tá certo? Qual é o nosso evento, né? Quem é que é o nosso evento aqui, ó? Tá bom? Vamos escrever ele aqui do lado, ó. Evento. Evento.
tá? Cada letra aqui, ó, tem um evento. A letra A, ele tem que ser o quê? Par. Quais dos números de 1 a 15 é par? Né? Então é o 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Todos esses são os pares, né? Então esse é o evento de números pares. Caiu o número par. Número C primo, tá? Então quais os números podem ser o quê? Primos, tá certo? Números que podem ser primos, tá? Vamos ver aqui, ó. É o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, tá certo? Esses são os números primos que existem entre 1 e 15, tá bom? Na letra C, ele fala ser número par ou primo, tá? Qual é o evento de número ser par ou primo? Ora, é só você somar aqui, ó, esses números, não é verdade? Se ele pode ser par ou primo, ele pode ser um ou outro, tá? Ser par ou primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? E na letra D, ele quer que o número seja o quê? Par e primo ao mesmo tempo, né? Só existe um único número que pode ser par e primo ao mesmo tempo. Qual é o número que existe nos mesmos conjuntos aqui, ó? Simplesmente quem? O 2, né? Então o que a gente fez aqui primeiro? Eu determinei todos os eventos que deveriam acontecer, tá? Agora eu vou determinar os espaços amostrais, tá legal? Na verdade, o espaço amostral, né? Que é um único só. Olha só, qual é o espaço amostral aqui, ó? Tá? Qual é o número total de possibilidades e chances que podem acontecer aqui, tá? Então eu vou pegar um número entre 1 e 15. Então quais os números são? Vamos elencar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o próprio 15. Né? Esse é o nosso espaço amostral, tá bom? Então, para você calcular a probabilidade do número ser par, como ele quer na letra A, o que você tem que fazer? Ó? Probabilidade dele ser par, tá? É igual ao evento de números pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números pares. Em quantos que podem ser? Em 15, né? 7 em 15, beleza? Então você vai fazer essa conta aí agora, ó, 7 dividido por 15 e você vai achar exatamente quanto? 46,66%. Essa é a probabilidade do número que você tirar entre 1 e 15 ser o quê? Par, tá bom? Seguindo aqui na letra B, qual é a probabilidade do número ser primo? Tá? O número ser primo, quantos números podem ser? Ó, o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Não é verdade? 7 números, tá? Então, olha só, qual desses aqui, ó, que vai ser a probabilidade de ser número primo, não é? Então nós vamos ter aqui, ó, 7 dividido por 15. Exatamente o que? Os 46,66%. Tá bom? Certo? E aí, pessoal, a gente não pode se enganar aqui não, ó. A gente está falando que o 1 é número primo, né? Vamos apagar aqui, ó. Verdade que o 1 não é número primo. Esquece isso aqui, ó. Número 1 não é número primo. Esquece isso aqui, ó. Tá? Vamos voltar aqui então, ó, só para você refazer essa segunda aqui, ó. Olha só, então na verdade não são 7 números primos, né, que podem sair, eles são 6,
tá? Então, fazendo aí 6 em 15, eu tenho exatamente 40%, tá bom? Então, essa é a chance de sair o quê? Número primo, tá? Na letra C, ele fala o seguinte, o número deve ser par ou primo, né? Então, aqui, ó, a probabilidade dele ser par ou primo, tá? É a mesma probabilidade dele ser par mais a probabilidade dele ser o quê? Primo, tá? Ou de outra forma, eu poderia fazer assim, simplesmente contar, né, ó, o número que a gente colocou, o número de números que tem ali dentro, né, no conjunto que nós elencamos, ó. Então, a probabilidade dele ser par ou primo é o número de números que podem sair, né? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Vamos conferir se é isso mesmo, se são 12 números. Conferindo aí, ó, são 12 mesmo, né? Então, são 12 números, certo? 12 em quantos possíveis? 15, né? Então, 12 dividido por 15, você tem 80% de chance de tirar um número par ou primo. Tá legal? Par ou primo. Tá certo? Tudo bem, então? Tranquilo? Né? E na última aqui, ó, ele pede para o número ser par e primo, tá? Para o número ser par e primo, tá certo? O que vai acontecer aqui, ó? Só tem um único número que atende a essa exigência, que é o número 2. 1 em 15, uma chance em 15. 1 dividido por 15, né, é exatamente igual aqui a 6,66% de chance de você tirar quem? O número 2. Né? Tudo bem? Tá certo? Só voltando um pouquinho aqui, ó, você vai perceber que se você somar essas probabilidades aqui, ó, isso aqui não vai dar certo, né? Se eu somar 46 com 40 dá 86 e não dá os 80 que eu falei que dá aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um cara que é repetido aqui, ó. O 2 ele é tanto par como primo, tá certo? Então, para eu poder somar isso aqui, eu teria que fazer a probabilidade do número ser par mais a probabilidade dele ser o quê? Primo, menos a probabilidade dele ser o quê? Par e primo ao mesmo tempo, né? Porque senão eu estaria contando ele duas vezes, tá? Então, se eu somar esses dois e tirar o resultado da letra D, aí sim, dá exatamente isso daqui, ó, tá? O que a gente falou aqui, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos fazer então mais uma questão aqui para poder finalizar essa aula aqui com chave de ouro para a gente poder fechar essa semana. Veja bem, ó. Então, seguindo aqui, ó, essa última questão que eu vou falar, ela é bem tranquila, tá? Bem simples. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar então o exemplo número 3, tá? Para a gente finalizar aqui, ó. Colocando o texto aqui para a gente agora, certo? Puxando aqui. Vamos lá. Ele vai falar assim, ó. Considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos determinar quem é primeiro o evento dessa história toda aí, ó. Entre 1 e 60, quais são os números primos, né? Que são divisores positivos, tá? Então, olha só. Talvez aqui fique mais fácil a gente determinar primeiro quem é o espaço amostral. Vamos determinar o espaço amostral primeiro, ó. O espaço amostral. Então, o nosso espaço amostral, ele é exatamente esse aqui, ó. São os divisores positivos do numeral 60, tá? Quem são eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quem mais?
que mais vai ser aí, ó? O 7 não é, o 8, o 9 não, o 10 é, o 12, o 15, o 20, o 30 e o próprio 60. Vamos dar uma conferida aí se é exatamente isso mesmo, né? Ó, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o próprio 60. Então a gente está ok. Né? Esse é o espaço amostral. E dentro desse espaço amostral, quais são os números primos aí dentro? Né? Números primos, o 2, o 3, o 5, somente esses? O 2, o 3 e o 5, é isso mesmo, né? O 2, o 3 e o 5 são os únicos números primos, tá bom? Então o que acontece aqui, ó? Para você resolver, qual é a probabilidade do número que você tirar dos divisores de 60 ser primo? Ora, são três números. São três números em quantos possíveis? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então aqui ó, eu tenho 12 números possíveis, tá certo? Então você chega à conclusão de 3 em 12, tá? Ou então 25%. Ou seja, 25% é a probabilidade que você tem de um número sacado ao acaso dos divisores naturais de 60 ser o quê? Primo. Tá legal? 25%. Tá certo? Então a gente encerra por aqui, pessoal, essa aula sobre probabilidade, tá bom? E eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Façam um resumo para mim, tá bom? Façam um resumo de meia a uma página, tá? No seu caderno sobre esse conteúdo que a gente falou aqui hoje, tá legal? Coloquem no caderno aí, perfeito? E me mandem, tá legal? Por WhatsApp, envia para mim, tá? Até a sexta-feira, por gentileza, até o dia 1/5, tá bom? Vou estar aguardando vocês me enviarem no WhatsApp, tá certo? Então essa semana eu quero que vocês façam somente isso, tá legal? Eu quero que vocês assistam esse vídeo completo, tá? E façam esse resumo no caderno e me enviem, tá bom? Então, pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Eu estou à disposição de vocês. Podem entrar em contato comigo, tá? Vocês têm o meu número de WhatsApp aí, ó, tá? Entre em contato comigo para a gente tirar as dúvidas que forem surgindo, beleza? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.